Fala família Geração, tudo bem? Eu sou o Bruno e estou aqui para completar um assunto que a gente tinha falado na semana passada. Eu entrei no quarto da minha filha e falei alguma coisa sobre ser pai e falei que vou falar mais um pouco sobre isso, e hoje estou aqui para falar mais um pouco sobre isso, né? A importância de ser pai, como é ser pai. Para mim foi uma experiência maravilhosa quando eu vi minha filha nascer, e tê-las nas mãos assim me deu um senso de responsabilidade tão grande e um privilégio, né? Porque Deus ele é tão bom que ele nos criou a imagem e semelhança dele, e semelhantemente nós somos trinos como Deus, né? Nós somos corpo, alma e espírito, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos eternos, basta saber se nós vamos passar nossa eternidade com Deus ou não, né? E outras coisas, nossa aparência física também, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E para nós homens, né, ainda tem uma coisa a mais. Assim, Deus tem vários nomes, né? As pessoas falam o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Deus de Isaac, Jacó. Isso ninguém pode me chamar, porque eu não tenho essa característica. Mas pai, né? Através da minha filha, eu sou chamado de pai. Isso é um privilégio. Ser pai é um privilégio, mas acarreta em si uma responsabilidade muito grande, porque o pai ele representa para o filho esperança, representa para o filho segurança, e essa mesma segurança, isso vai fazer com que o filho ele transmita esse sentimento ao pai celeste. Então, por exemplo, se você é um pai ausente e aí seu filho está buscando falar com você e você nunca tem tempo para ele, quando ele crescer, essa relação ele vai mentalmente passar para o Senhor, porque ele vai, eu não vou procurar a Deus porque também vai ser ausente. Então, se você é um pai que por exemplo, você é pai porque você teve um filho, mas não é presente, você não liga, então da mesma forma ele vai pensar, esse ser humano que está em formação, ele vai pensar também que o pai dele não liga. Então você tem que fazer como Deus faria com seus filhos, entendeu? Sendo presente, cuidando, vendo o que está faltando, mas também exortando, verificando, ensinando, não é verdade? E aí você está fazendo realmente o seu papel de pai. E nós estamos agora em setembro, né? Setembro amarelo aqui no Brasil, falando sobre todo mundo está voltado para essa questão das pessoas que estão se matando, das pessoas que estão não tendo mais esperança na vida e tudo mais, e estão tirando sua própria vida, né? Parece uma epidemia, na verdade. E também, consequentemente, eu pude verificar, eu estou observando, você também já deve ter observado, o quanto de pessoas que não tem essa questão da resolução da sua paternidade. Seja você como filho, esse pai ausente, esse pai que não está presente, a mãe fazendo os dois papéis, não é verdade? E seja de repente até mesmo filhos que não foram assumidos. Isso aí deixa uma lacuna na alma, entendeu? Deixa a pessoa desnorteada, sem uma direção, entendeu? A base familiar faz com que a pessoa tenha esperança. A base familiar faz essa pessoa crer num amanhã. E quando não se tem base familiar, a pessoa realmente... mas poxa, tem pessoas que têm essa base familiar e mesmo assim, infelizmente, se matam e tal. Mas vai ver lá no fundo que lhe falta realmente a afetividade, entendeu? Pode até ter o pai presente, mas não tem a afetividade. Eu tenho muito cuidado com isso, por mais que de repente a gente precisa de tempo, né, de descanso, chegar em casa tá cansado, o trabalho às vezes suga a gente, mas a gente tem que ver que aquele ser é tão dependente de você quanto nós somos dependentes de Deus. Então nós temos que dar atenção aos nossos filhos, independente se você acredita em Deus ou não, independente se você tem uma outra religião, tem uma outra crença, dê atenção aos seus filhos. Eles, certamente a sua família é o maior bem que você pode ter. E essa questão de esperança, né, dando esperança e tal, e como eu já falei, nós temos também que ensinar o certo e errado.
E aí nós temos uma dificuldade, né? O certo e o errado. O que é certo, o que é errado, o que eu devo ensinar para o meu filho, e muitas vezes nós ficamos poldando coisas que depois crescem de novo. Pô, como assim? A gente olha para a árvore e vê frutos, e vê frutos que não prestam e vai lá e tenta arrancar aquele fruto. Logo depois aquele fruto nasce de novo. Eu estou falando de pecado. Estou falando de como nós tratamos nossos filhos e como nós também somos tratados em relação ao nosso pai. As religiões, elas cristãs, não cristãs, elas tratam essa questão da retidão, entendeu? Da questão das leis morais, né? É como se nós fizéssemos por merecer ter a presença do nosso Pai, do nosso Criador, né? Através das nossas atitudes morais. Então o que acontece? Se eu sou um bom menino, o meu Deus, ele vem para perto de mim. Se eu sou um mau menino, ele se distancia. Eu me distancio desse Deus. Bom, e aí nós criamos assim certas coisas do tipo, poxa, se meu filho ele tá fazendo uma coisa de errado, eu falo, olha, você, né, tá errado e tal. E é normal que isso aconteça. Mas só que muitas das vezes a gente acaba não indo na raiz do problema. Porque o pecado, o erro, ele tem uma raiz, e a gente não combate a raiz, a gente só combate a consequência dessa raiz, né? Por exemplo, o seu filho, ele pegou uma coisa que ele não deveria ter pego, então ele furtou de alguma forma, pegou um lápis do amigo. Você vai lá e fala para ele, olha, você não pode pegar esse lápis e tudo mais, até age com algum tipo de punição e tal, e para ele, né? E nada mais vai acontecer do que ele vai como um cachorrinho ensinado e talvez não faça mais aquele negócio ali, mas a raiz do mal continua. Por exemplo, de repente ele pode até fazer e usar de mentira. Então, quer dizer, na verdade criou dois pecados. Agora ele faz, mas faz escondido e não fala para você mais. Tá entendendo? Então como é que resolve isso? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho também meu pecado e meu Pai Celeste também vê, e eu estou procurando fugir deste pecado, tentar viver minha vida moralmente correta, né? Porque a raiz do pecado, a gente tem que ver o pecado como se fosse uma árvore. O fruto, a mentira, a ganância e tudo mais. Mas o fruto, a raiz, o que alimenta tudo isso é apenas uma coisa, que se você for em cima daquilo ali, você vai certamente limpar essa árvore, entendeu? Essa árvore não vai dar mais maus frutos, porque você eliminou o problema na raiz. A raiz é tirar Deus do trono, deixar de amar a Deus em primeiro lugar. A nossa função como pai também é ensinar os filhos a amar a Deus em primeiro lugar. Porque a partir do momento que ele ama a Deus em primeiro lugar, a partir do momento que ele entende isso, entendeu? Que nós também entendemos isso, nós não vamos dar os frutos do pecado. Porque o pecado inicial lá em Adão, ele foi exatamente isso. Entendeu? Ele tirou Deus do trono. Ele achou que, sabendo, tendo conhecimento do bem e do mal, ele colocaria ele mesmo no trono. Olha, você vai ser como Deus, entendeu? Então, se isso não tivesse acontecido, nenhum outro pecado teria acontecido. Então, na verdade, eu vi o pastor, parece uma coisa meio ruim de dizer, né? Mas o Douglas falou essa situação, o Douglas do Jesus Cop falou essa situação. Na verdade, a nossa função é matar o nosso filho para que ele cresça e nasça uma nova criatura em Cristo Jesus. Matar, claro, que no sentido figurado, no sentido dessa criatura, entendeu? Dessa herança de pecado, entendeu? Fazer ele entender ao longo do tempo, ao longo de sua vida, que ele tem um pai, que o pai ama-o além do pecado, acima do pecado, mas que ele tem que buscar colocar o Pai Eterno em primeiro lugar na sua vida, e as coisas que ele precisa, tudo isso lhe será acrescentado. Então é o seguinte, a educação, ela não é como um cachorrinho, um cachorro que você vai ensinando truques e ele vai fazer aqueles truques ali. A educação de um ser humano, ele tem que vir de dentro, tem que nascer de dentro.
tem que ser dele. Os valores morais, os valores éticos tem que ser dele. E a melhor forma de fazer isso é sendo exemplo. É você mostrando para ele com as suas atitudes. E também você nascer de Cristo, para que ele possa ver que você nasce de Cristo também, e aí ele buscar também esse nascimento. Entenda, meu amigo, principalmente os homens, que ser pai, você vê que existe uma coisa natural do filho, meio que de ovacionar o pai, de fazer do seu pai, de você pai, o seu super-herói, quando ele está carente de alguma coisa, no meu pai, entendeu? E isso aí foi Deus que colocou no coração dele, para que ele também tenha essa mesma visão do Pai Eterno. Não deixe que essa visão acabe. Cuide do seu filho, cuide da sua paternidade, cuide da sua paternidade com relação ao seu filho e da sua também, porque muitas vezes você não teve isso, entendeu? Da mesma forma que eu não tive, entendeu? Mas então porque eu não tive eu vou repetir aquilo que eu tive? Não, todas as coisas podem ser novas. Então, se eu tive um pai agressivo, não significa que eu preciso ser agressivo. Se eu tive um pai ausente, não significa que eu vou ser ausente. Se eu tive um pai que não ligava para nada, não significa que eu vou fazer isso. Não, eu vou buscar a Deus, eu busco a Deus sempre e tenho buscado a Deus para que faça de mim uma nova criatura, que eu possa ajudar minha filha também a nascer de novo, nascer em Cristo, nascer espiritualmente e conquistar, né, a graça do Senhor, que já é de praxe, né? Meu amigo, espero que você tenha entendido o recado que eu tenha passado para você. Ser pai é um privilégio, ser pai é uma coisa maravilhosa, e que Deus abençoe você nessa jornada de ser pai, né? E até uma próxima vez. Um abraço.